Todos nós estamos assustados com essas notícias dos ataques às escolas. Se você não sente nada, não se importa, ou você não é pai e mãe, ou um insensível, como um psicopata. Volta a falar do ataque a uma escola da zona sul de São Paulo, onde uma professora morreu após ser esfaqueada. A psicologia ela explica sobre o medo generalizado diante dessas notícias, acidentes e ataques. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que o medo é uma emoção natural, que ele nos ajuda a lidar com situações de perigo e a nos proteger. No entanto, em alguns casos, o medo ele pode se tornar excessivo e prejudicial à qualidade da nossa vida. Quando se trata de notícias de acidentes e ataque, o medo pode ser desencadeado por vários fatores psicológicos, como a sensação de vulnerabilidade, a percepção de ameaça iminente, a falta de controle e incerteza em relação ao futuro. Além disso, a exposição constante a essas notícias negativas pode levar à sensação de que o mundo é um lugar perigoso e que nós estamos sempre em risco, o que pode aumentar ainda mais o medo e a ansiedade. Se torcer o jornal hoje, sai sangue. É por isso que o nosso tema é o medo e o alerta. Nas autoescolas, eles passavam cenas de acidentes graves, fatais, para a gente ser um pouquinho mais prudente no trânsito. Nas campanhas de tabaco, eles mostravam doenças nos maços de cigarros, para que também a gente ficasse velhaco. Porque tudo que envolve possibilidade de morte nos deixa em alerta. Ou não? Assim como o carro nos alerta com uma luz no painel, ou um código de erro, esse vídeo ele tem a mesma intenção de nos alertar. Não nas fake news que estão acontecendo. Aliás, que por medo nós não podemos ignorar. Mas nós já sabemos que muitas dessas são feitas por jovens, adolescentes, simplesmente querendo cabular a aula. Tem a ver com esses fóruns da Deep Web? Não mais, né? Mas então, o que os especialistas falam é que, assim, esses tipos de ataque normalmente são avisados, e desde que começaram a existir, eles eram avisados. Só que antes era no Deep Web, era numa coisa assim, num lugar que tinha mais difícil acesso. Só que hoje em dia acontece no WhatsApp, acontece no Discord, muito no Discord, e no Twitter, abertamente. Então, assim, a sensação que dá é como se não tivesse mais medo de publicar esse tipo de coisa. Você se sentisse não só tranquilo de publicar, como encorajado. Porque ali você vê no post que tem likes, ou seja, tem gente que curtiu a publicação. A pergunta é simples, ou seria a resposta. Nós estamos lidando com os efeitos do medo, da violência e ignorando as causas. Dia 25 de abril de 2023, um homem de 25 anos invadiu uma escola de educação infantil em Blumenau, Santa Catarina. Ele estava armado com uma machadinha e matou 4 crianças, entre 5 e 7 anos de idade, deixando ainda mais 5 crianças feridas. O ataque aconteceu pouco mais de uma semana da morte da professora Elizabeth Tenreiro, esfaqueada dentro da escola estadual Tomásio Monturo, na capital paulista. E uma ação semelhante realizada por um aluno de 13 anos, que deixou mais 4 pessoas feridas no dia 27 de março. Os ataques chamam a atenção pela proximidade com os outros massacres históricos no Brasil e nos Estados Unidos. Lembram do massacre de Columbine? Talvez o ataque do tipo mais famoso do mundo, que deixou 13 mortos e 21 feridos, além dos próprios assassinos. Foi em 20 de abril de 1999. E temos também o massacre de Realengo, o mais mortal do tipo no Brasil. Deixou 12 pessoas mortas e 22 feridas em uma escola na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e aconteceu em 7 de abril de 2011. Em 13 de março de 2019, 2 ex-alunos eles entraram em uma escola em Suzano, São Paulo, e mataram 7 pessoas, no pior massacre escolar brasileiro da história recente. E as autoridades alertam que, infelizmente, no monitoramento das redes sociais, prevê que mais ataques estão sendo articulados pelo país na internet. E novamente a pergunta: como educar na atualidade? Como evitar que isso aconteça? É muito complexo, mas o que é complicado necessita ser entendido. Além do mais, isso significa salvar vidas. A mesma preocupação que nós temos quando acende uma luz no painel do carro, ou um alerta no computador, nós precisamos ter na educação. Na nossa e dos nossos filhos. Eles precisam de manutenção. Os ataques nas escolas eles podem ter várias causas e motivos, mas geralmente são resultado de uma combinação de fatores. Problemas de saúde mental, muitos desses ataques, eles sofrem desses problemas, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade e outros. Um exemplo é o transtorno de conduta, que é diagnosticado apenas quando a criança descumpre as regras e os direitos alheios de maneira repetitiva, persistente
e não condizente com a idade da criança. O transtorno de conduta, em geral, ele tem início no final da infância ou no começo da adolescência. É mais comum em meninos do que em meninas. Demonstra agressividade, valentia, fazer ameaças, agitar uma arma, cometer atos de crueldade físicas e até mesmo forçar atividades sexuais, todos com pouco ou nenhum sentimento de remorso. Um verdadeiro psicopata. Um aluno ameaçou um professor dentro da sala de aula. Veja comigo. Olha como ele encara o professor. Já um senhor de cabelos e barbas brancas. Ele fala palavrões, ameaça, empurra a mesa, fere o professor. Enquanto o resto da sala fica dando risada. Alguns dão risada, outros ficam na porta, provavelmente ver se não tem ninguém da direção se aproximando. 27 anos. 27 anos. O Bruno tem 27, eu tenho 35, somos de gerações um pouco diferentes. Eu não sei a idade de você aí de casa, provavelmente a gente tem um público aqui até mais velho do que eu. Ô Bruno, no meu tempo, e olha que eu sou considerado até jovem, né, até certo ponto, sou de 87. No meu tempo, uma cena como essa aí jamais iria acontecer. E se acontecesse, esse menino ia chegar no dia seguinte completamente envergonhado, talvez até machucado de ter apanhado dos pais em casa. Estou relatando o que acontecia naquela época. Eu fui criado na geração que apanhava dos meus pais quando eu fazia alguma coisa de errado. E ele seria obrigado a chegar diante da sala e pedir publicamente desculpas ao professor. Porque naquela época, os educadores eram respeitados. Qualquer funcionário da escola. Desde o segurança, a tia da faxina, a cozinheira, o professor, o coordenador, a diretora. Hoje em dia isso aí não existe mais. O aluno, seja na escola pública ou na escola privada, né, ele acha que ele é o senhor de todas as suas ações, acha que é o rei. Né? Muito, infelizmente, porque não tem ensinamento dentro de casa. Fora as doenças mentais, nós temos também o bullying, que é um problema comum em muitas escolas. E pode levar a sentimentos de isolamento, depressão e raiva. E assim, levar alguns indivíduos a retaliar de maneira violenta. Nós temos um vídeo falando só sobre bullying. E não podemos nos esquecer dos traumas. Algumas pessoas que cometem ataque às escolas, elas sofrem algum tipo de trauma em suas vidas, como abuso físico ou sexual, negligência ou violência doméstica. A palavra de alerta é negligência. Nós estamos alertando aqui a necessidade de ensinarmos habilidades sociais, comunicação, respeito, cooperação. Do mesmo jeito que sofremos influência no efeito manada, as tragédias também sofrem, seja pela notícia ruim, que cativa um desequilibrado a cometer o mesmo crime, como um jogo, um desafio, e a receita é a mesma. Entre o remédio e o veneno está a dose. Tragédias que vemos nos jornais já provocam o medo generalizado. Mas por que os jovens vivem o desequilíbrio e a libertinagem? Isso ainda é visto com normalidade? Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 10:9. Eu não vou julgar, mas em uma sociedade onde a criminalidade tem punições amenas, dá medo em confiar. Existe uma carta de um jovem alemão. Ele estava na prisão por desordem. E o mesmo escreveu uma carta aos pais, que servem para muitos pais. Ele escreveu: nós lhe concedemos 2 décadas para nos fazer fortes no amor, forte na vontade, mas vocês nos fizeram fortes no mal, porque foram fracos no bem. Não nos indicaram um caminho, porque vocês mesmos o não conheciam. E não quiseram procurá-los, porque são fracos, como seu não vacilante, como sua falta de limites em não conseguir dizer não para as coisas. Disseram sim, a fim de pouparem seus frágeis nervos, ou seja, com medo de dizer não, vocês nos disseram sim, e muitas coisas para que vocês passassem a serem poupados dos seus frágeis nervos, estresses, complicações. A isso deram o nome de amor, prestando um serviço não a nós, mas à sua própria comodidade. E a gente abre um parênteses. Quando a gente fala do excesso das telas, do videogame, das festas, as companhias que não conhecemos, dizer sim às alimentações ruins e tantas outras coisas, para que nossos filhos ou nós fiquemos sossegados.
fracos no bem, sem fibra para dizer não pode. Assumir a responsabilidade? Continua a carta, porque vocês são fracos, compraram seu sossego, fracos no amor, fracos na paciência, fracos na esperança e fracos na fé. Nós fazemos barulho por todas aquelas coisas que vocês deixaram de nos ensinar. Sabemos ler e contar, mas vocês não nos ensinaram a enfrentar a vida. Lembrando que nós vivemos em uma sociedade que justifica as ações. Nós pais fazemos muito isso. Assistam os desenhos que seus filhos veem. Jogam os jogos que eles jogam. Vejam o conteúdo do YouTube, vejam ali o histórico que eles acompanham, assim como no TikTok. Parece fanatismo, mas as mensagens ruins estão em todos os lugares. E elas são vistas com naturalidade. Tantos pensamentos imorais, pornografia desenfreada. Vivemos em um tempo de prostitutas socializadas, como já dizia o padre Fábio de Mello. Outra pergunta difícil. É possível nós restabelecermos na sociedade os criminosos? Como a Elise Matsunaga, que agora é Uber, como a Suzane Richthofen, que agora é costureira, ou como o goleiro Bruno, que se tornou coach. Ou pior, falar. Tadinho, ele é menor de idade, ele não pode responder pelos seus atos. O estímulo dos pais é mais importante do que nós imaginamos. A Santa Católica Santa Teresa do Menino Jesus, ela já dizia: assim como os passarinhos aprendem a cantar escutando seus genitores, assim também as crianças aprendem a ciência das virtudes, o canto sublime do amor divino, junto às almas encarregadas de formá-las para a vida. Nós psicólogos sabemos que a maior parte dos problemas, eles não estão nas crianças, mas sim na forma que os pais lidam com esses problemas, sejam eles transtornos mentais, bullying ou traumas. A segurança na escola, que nós sempre exigimos, é a mesma que nós queremos nas ruas e na nossa casa. Mas nós devemos reforçar a segurança mental dos nossos filhos e a segurança moral e ética. É nosso dever ficar de olho na integridade das nossas crianças, porque fora as agressões físicas que podem matar o corpo, que tanto temos medo, temos também as agressões psíquicas, que matam a sociedade aos poucos. Deixa seu like, compartilhe, um sinal de alerta. Por sentirmos a nossa segurança como adultos violada, é fácil procurarmos um culpado, uma solução mágica. Levante os muros, coloque policiais nas escolas. O que você está fazendo para impedir que isto aconteça? Uma sociedade que exalta a violência o tempo todo. Olhe boa parte dos games. Você vai ver que muitos deles exaltam e transformam a violência em algo gostosinho, exigindo talvez um pouco menos da escola e pensando um pouco mais o que você, como pai, como mãe, como familiar, pode fazer dentro da sua própria casa, cuidando, prevenindo, observando, estando atento, conversando, acolhendo o seu filho, explicando para ele os cuidados com uma sociedade, com uma rua, com uma vida já tão violenta. Nós não estamos na era messiânica de um profeta, de um Messias que vai chegar e vai resolver tudo. Ao contrário, se nós olharmos inclusive o momento do planeta, o que nos cabe é a conexão humano a humano para que a gente reconstrua o tecido social que nos dê alguma proteção. Infelizmente, psicopatas e sociopatas existem por aí. Eles são, graças a Deus, muito raros, mas eles existem por aí. Se por um lado não dá para blindar a nossa vida da existência deles, dá sim para desblindar a nossa vida quanto ao amor, ao cuidado, o diálogo, o acolhimento e a compaixão, que são as nossas únicas armas frente à barbárie.